Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Saiu mais uma edição do Batman Absoluto. E olha gente, essa HQ tem muita coisa, muita reviravolta acontecendo. Eu estou falando da edição 17, escrita pelo Scott Snyder e ilustrada somente nessa edição por Eric Canetti. Essa é a HQ que inicia uma nova saga após os eventos da saga do Bane. E vamos ter aqui a introdução da Era Venenosa e da Corte das Corujas. E pessoal, só antes da gente começar, eu queria convidar você a virar membro da Batcaverna. Você virando membro vai ganhar um salve aqui no canal, vai poder participar das lives. E também tem a categoria Fã com Preparo, que deixa você entrar no grupo do WhatsApp da Batcaverna. Nesse domingo vai ter uma live exclusiva que a gente vai fazer só para os membros. E o convidado dessa semana é o Max Valarezo, do canal Entre Planos. Então, esse é o recado. Se você puder virar membro, isso daqui ajuda muito, muito mesmo a Batcaverna. Beleza, agora sim, bora pro vídeo. A edição 17 começa com uma narração da Era Venenosa, de como no seu 10º aniversário, a sua mãe a presenteou com uma viagem para Gotham. A sua família morava no campo, no meio da floresta, e elas foram visitar o Hart Building, um prédio nomeado desse jeito por estar no coração da cidade. Há uma lenda em Gotham de que esse local realiza sonhos. A sua mãe mostra uma pequena flor para sua filha e pede para ela fazer um pedido do seu coração. E assim a pequena fez. E nesse momento a HQ volta para o presente. O segurança de um prédio escuta um barulho. E tá tão escuro que ele não percebe que o local está infestado de plantas. Só que não são plantas comuns. Há dezenas de casulos com pequenas criaturas dentro. O segurança se assusta. E é quando surge atrás dele a Era Venenosa, que diz que ele é bem-vindo ao desejo dela, matando na sequência o segurança. A HQ então mostra a situação do lado de fora desse prédio. É o Hart Building, o mesmo do flashback, tomado por plantas e árvores. A polícia de Gotham supervisiona tudo por cima. Dentro do prédio, alguém com uma motosserra invade à força. E esse alguém é o Batman, que no melhor estilo Chainsaw Man, está com 2 motosserras como se fossem espadas. O Alfred, pelo comunicador, avisa que o ar está contaminado e que a polícia invadiu o local mais cedo com um canhão ultrassônico. Por isso, é preciso ter muito cuidado. O Batman acessa a área principal do prédio e encontra os policiais ainda vivos. Só que o Gordon diz que tem algo de errado, porque não há sinais no radar de que há alguém vivo. É nisso que um dos policiais se vira, e fica claro que ele não é humano, e sim uma planta em formato de homem, e que pode mudar de forma. O Alfred alerta que o que quer que isso seja, não é mais humano. E com isso a HQ volta uma semana no tempo, para mostrar como que o Bruce estava andando. Em seu diário, Batman diz que encontrou a antiga pele do crocodilo. Isso significa que ele provavelmente ficou maior. O Bruce espera que o amuleto que ele deu para o seu amigo, graças à ajuda da Mulher Maravilha, esteja funcionando e que o Waylon ainda seja o seu amigo. Aliás, ele espera que todos ainda sejam seus amigos. E é nisso que vemos o Bruce sendo expulso do Iceberg Lounge, após ordens do Ozzy. E ele avisa que voltará dia após dia para conversar com seu amigo. O herói tenta puxar assunto com Ed com uma charada, mas também sem sucesso. Já Harvey segue no hospital. A sua mente está completamente dividida em duas. E a doutora Leslie Tompkins pede que Bruce não fale com ele nesse momento. Na cidade, entre as pessoas, o Bruce diz que nada realmente mudou. Nada do que importa, pelo menos. Só que ao mesmo tempo, tudo parece diferente por causa do Batman. Todos o amam. Estão vendendo até produtos dele na rua. Esse não era o plano do Bruce. Ele não queria que o Batman fosse a história, apenas o meio. E às vezes ele olha para o símbolo do Batman e mal o reconhece agora. E agora sim, voltamos para o presente. O Homem-Planta ataca o Batman, que usa a motosserra para evitar os tentáculos. O Alfred comunica que essas coisas possuem traços de DNA humano e de planta. E isso deve ter sido por causa dos esporos no ar. Para piorar, uma das criaturas consegue tirar a máscara de oxigênio do Bruce, expondo-o à substância tóxica. O Alfred fica o incomodando no comunicador,
E o morcego tenta se livrar das criaturas usando todo tipo de gadget. Ele sabe que não pode respirar o ar e improvisa usando a sua capa, que é grossa o suficiente para protegê-lo. Batman fala que já viu isso antes, quando esteve em Arkham, e por isso pede que Alfred procure por um nome, e o nome é Isley. E é nesse gancho que a HQ aproveita para continuar o flashback da Era Venenosa. Agora Pamela tem 23 anos, e o seu desejo foi realizado. Ela tem um laboratório e recursos para financiar sua pesquisa sobre injetar DNA humano com plantas. A Pamela trabalha dia e noite sem parar. Num primeiro momento, a sua pesquisa dá resultado, e ela publica um artigo e ganha mais dinheiro para continuar. Só que isso não é o suficiente. Ela precisa de mais para continuar a pesquisa e salvar a sua mãe que está doente. E é dito que a mãe da Era Venenosa tinha algumas células no cérebro que estavam crescendo sem parar. E isso estava causando todo tipo de problema. Ela reflete se a doença não é alguma patologia maior acontecendo com todo mundo, como se tivesse algo maligno crescendo dentro de todo mundo. Ela lembra de uma pergunta de sua mãe: o que uma era faz? Ela escala. E é aqui que eu preciso explicar que tem um uso da palavra ivy em inglês. Ivy em inglês significa era em português, que é aquela planta. Mas nesse caso da história, também é o apelido dela, porque ela escalava árvores, assim como uma era também faz. A Pamela, então, tem uma epifania, e por isso ela decide combinar o DNA humano não só com plantas, mas também com outras coisas. De volta ao flashback do Bruce, ele tenta manter sua rotina. No primeiro sábado do mês, ele vai fazer a sua tradicional visita ao Joe Chill. Só que dessa vez ele não aparece. O guarda avisa que Joe Chill não quer mais falar com Bruce. E isso irrita o jovem, que grita que ele não pode fazer isso, sabendo que Joe Chill está do outro lado da porta. E de fato, Chill estava escutando tudo do outro lado. No presente, Batman segue avançando pelas plantas, quando Alfred avisa que detectou alguma coisa com traços humanos, o que leva o morcego a fazer uma piada de que não há nada humano por perto. É nisso que simplesmente uma planta voadora cheia de olhos ataca o herói. E essa planta ficou parecendo aqueles anjos biblicamente apurados que a gente vê de vez em quando na internet. Pô, vai dizer que não ficou parecido. Pelo comunicador, Alfred avisa que encontrou o arquivo da Pamela Isley. É uma médica renomada, muito inteligente, mas que morreu aos 25 anos. O obituário foi escrito pela sua própria mãe. Ao mesmo tempo, o Batman consegue derrotar aquela planta que parecia um anjo bíblico. Ele encontra uma pessoa soterrada, era o tal do rastro humano que o Alfred falou, e ele a puxa para fora. É a oficial Bárbara Gordon. O morcego avisa que todos da equipe dela morreram, e a policial diz que foi enviada sem um briefing direito dessa missão, apenas com essa arma sônica. O Batman, sem nenhuma cerimônia, pega a arma sônica e simplesmente joga a policial de onde está. Mas claro que ele deixa ela com um pedaço de sua capa para cair em segurança. O Alfred percebe que quanto mais alto, mais concentrados os esporos ficam. Mas Batman não responde nada. Isso porque ele chegou no que parece ser a Era Venenosa. Foi isso, inclusive, que a gente tinha visto lá em Arkham. Mas será que ela realmente é a Era Venenosa? O Batman continua sua escalada. E voltamos para mais um flashback. A Era diz que alguém está tentando impedi-la de concluir sua pesquisa, mas não vai desistir agora. As células foram refeitas com um novo DNA. Os testes indicam que isso pode curar diversos tipos de doença. Ela pensa em como isso pode ajudar a humanidade e a sua mãe, mas os seus patrocinadores pensam diferente. Eles querem dividir cada descoberta para ganhar mais dinheiro no futuro. Por isso, Pamela decide levar a sua pesquisa para um outro lugar nessa noite. E ela caminha em direção ao Hart Building. E depois disso, a HQ aproveita para continuar o outro flashback envolvendo o Bruce. Ele vai para o único lugar que ainda faz sentido, a casa de sua mãe. Só que ao entrar, Bruce escuta uma conversa sobre ele. A Martha está conversando com o Gordon. E o papo é sobre como Bruce está isolado e como Martha está com medo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Ela também diz que há coisas sobre a sua vida que ninguém sabe e que mudariam tudo se as pessoas soubessem. E é nisso que o Gordon diz que nem tudo mudaria. E a beija. Eles escutam a porta bater e Gordon vai atrás para ver o que era. E era o Bruce. Ele viu tudo. Eu sabia que esse casal iria acontecer. Gordon com Martha Wayne. Sabia. Tava na cara, na verdade.
Nesse momento, muitas coisas estão acontecendo em Gotham. Jack Green está de volta. A Arlequina diz que vai trabalhar em parceria com o Batman. E até mesmo um tal de Dick Grayson se queixa que a cidade está uma loucura por causa dele, deixando implícito que era por causa do Batman. Em seu diário, Bruce reflete sobre essas mudanças. É ele fazendo as coisas mudarem ou é o Batman? Qual é a origem real dessas mudanças? E aqui mais uma aparição do Dick Grayson, hein? Lembrando que foi confirmado pela DC que na edição 20 vai ter alguma coisa envolvendo o Robin. Mas aí não tem como saber se esse Robin é o Dick Grayson, ou se é a Arlequina, ou algum outro novo personagem. Façam suas apostas. Batman finalmente chega no topo da árvore. E é então que surge a Era Venenosa ao lado de uma planta voadora. Ela pergunta se tudo isso não é lindo. E o morcego logo deduz que ela só pode ser a Doutora Pamela Isley. E ela de fato costumava ter esse nome, há muito tempo atrás. O Alfred, no comunicador, pede pro Batman não se iludir. Ela não é mais a Pamela, e que é para usar o canhão sônico quando ela se aproximar. E é nesse momento que a HQ vai ficar intercalando coisas do passado com coisas do presente. No passado da Era, ela pega suas coisas e tenta ir embora, mas quando percebe, se vê presa em seu laboratório. Batman é enrolado pelos cipós da Era e deixa cair o canhão sônico. Ela reforça que não há nada ali que irá machucá-lo. Não é para ter medo, é para simplesmente desistir. No passado, Bruce diz que precisa se manter firme. O Batman se solta dos cipós e usa um lança-chamas. Isso é intercalado com ele no passado, derrubando aquela barraquinha de brindes do Batman. As suas chamas, no presente, tomam conta do local. Assim como no passado da Era, o laboratório pegou fogo. A jovem lembra do sentimento aterrorizante, da raiva. E isso é algo compartilhado pelo Batman no presente, que está cheio de raiva pelo momento que vem passando, e ataca a Era Venenosa diretamente com suas chamas. No passado, Pamela teve raiva porque achou que era o fim, mas não era. No presente, vemos ela toda derretida pelo fogo, mas, assim como no passado, aquilo era só o começo. Diversas eras aparecem ao lado do Batman, e o Alfred, no comunicador, diz que está detectando alguma coisa. Isso é mais do que apenas uma planta ou um humano. É tudo uma coisa só. A vilã diz que é pro Batman desistir. Mas o mesmo responde que nem real ela é. E é nisso que surge uma voz, que diz que, de fato, elas não são reais. Mas ela sim. Finalmente, a verdadeira Era Venenosa aparece. E ela dá boas-vindas ao morcego. E então revela a sua verdadeira forma. Uma planta monstruosa. Mas calma, que a HQ não terminou ainda. Na estação de trem de Gotham, vemos Martha realizando uma ligação num telefone público. Ela não sabia se a pessoa que estava do outro lado iria atender. E essa pessoa fala que sempre está ali. E que sabia que um dia ela voltaria para a Corte das Corujas. E é nisso que vemos 3 pessoas que são da Corte das Corujas. E aqui termina essa HQ. Cara, muita coisa aconteceu nessa edição. 2 flashbacks, tudo que tá acontecendo no presente, mais essa parada da Martha. Cara, isso não tava no bingo de ninguém, eu posso confirmar. Ninguém apostaria que a Martha um dia foi ou tinha conexões com a Corte das Corujas. Caraca, velho. Vamos ver agora, né, o que a Corte das Corujas realmente é. Eu especulei no outro vídeo, né, que não achava que eles seriam do mal. A própria presença da Martha ali envolvida com a Corte já dá um bom indício que eles não vão ser do mal. O Dick Grayson também apareceu, interessante o que eles podem fazer com ele. Quanto ao flashback do Bruce, interessante que eles estão tentando fazer o Bruce passar por essa mini crise envolvendo o Batman, ele completamente sem chão, né, porque se vê traído pela sua mãe, pelos seus amigos que o abandonaram, até mesmo pelo Batman, que virou esse símbolo até comercial, que ele não gosta, e isso afetou o desempenho dele de Batman, porque ele estava bem mais agressivo. Quanto à Era Venenosa, eu acho que estava esperando até algo mais louco do que foi. Ainda é diferente o suficiente do quadrinho principal, né, que é menos humana e mais planta, e o visual em si tá bem maneiro. Embora o conceito dela ser a floresta inteira era mais legal. Mas isso também não tá descartado, né? Porque é dito que ela é tudo que tá ali, né? Ela meio que controla tudo, ela é tipo a natureza. Vamos ver também como que eles vão desenvolver mais essa história nos próximos capítulos. Mas assim, legal a edição, acho que nos momentos de hype eles mandaram muito bem. E o gancho pra próxima edição, né? Cara, Martha Wayne, Corte das Corujas, ninguém esperava por isso. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Agora é a vez de vocês. Comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Tá-lhe descer.
E esse foi o vídeo da HQ Batman Absoluto número 17. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.